Meus amados e queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que essa mensagem chegue na sua vida em um momento em que você sinta-se agraciado e abençoado por Deus. Meu desejo é que cada dia o Senhor contemple você, seja um inscrito ou não do meu canal. Eu tenho orado por você, tá? Não tenha dúvida disso. Nas minhas orações diárias, embora muitas vezes não possa mencionar o nome de todos, mas eu tenho orado por você. Conte com as minhas orações diárias, por você e pela sua família. Meus amados, deixe o seu like na mensagem. Assim que você abrir o vídeo, já deixe o seu like para promover o vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E assista a mensagem até o final. Deus quer falar com você. E algumas vezes a gente sai da presença de Deus antes de receber a bênção, e aí a gente perde muita coisa. Então assista até o final para que Deus fale com você, para que a mensagem alcance o seu coração. Quem sabe vai ser a oração final, quem sabe vai ser a última frase do texto do vídeo que vai tocar o seu coração. Então não tenha pressa de sair da presença de Deus. No seu dia a dia, separe sempre um momento para ficar a sós com Deus. Seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite. Não tenha um dia sem que você separe um momento para ficar a sós com Deus. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus porque vivemos a correria do dia a dia, até no relacionamento com Deus. Temos pressa, e nessa pressa, o que é que nós acabamos fazendo? Nós corremos demais e não percebemos que às vezes é no silêncio, no momento que você separa para ficar a sós com Deus, que Ele vai falar com você. Que Ele vai se dirigir a você com um versículo da Bíblia. Por isso, separe um tempo diário para ler um texto da Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando com a gente. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, a gente conversa com Deus. A gente diz o que a gente precisa para Deus. Agora, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente ouve uma música, quando a gente ouve uma oração, quando a gente ouve um sermão, uma mensagem, aí a gente percebe Deus falando conosco. E Deus quer falar com você. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, queremos abrir o nosso coração, queremos abrir a nossa mente para ouvirmos a Tua voz. Fale conosco, Pai. Se a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, o estudar da Tua palavra é o Senhor falando com a gente. Que essa mensagem de hoje, do Salmo 8, fale conosco, que o Senhor abra o nosso coração para ouvir a Tua voz. Pai, contempla cada pessoa que está assistindo a essa mensagem. Não sei o dia, nem a hora, nem o momento em que ela vai assistir, mas que o Senhor, ao ela abrir o vídeo, que essa pessoa seja contemplada com todas as Tuas bênçãos. Não só ela, mas toda a sua família. Aceite a nossa adoração, resolva os nossos problemas, cure as nossas doenças, tudo de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós o adoramos, nós Te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus é contigo. Abra sua Bíblia, Salmo 8. Salmo 8. Como eu disse a vocês, nós estamos analisando esses salmos do ponto de vista cósmico.
embora a partir do Salmo 9, Davi mude um pouquinho a questão, o foco dos Salmos para o relacionamento de Deus com seus filhos e dos filhos de Deus com Deus, em relação ao comportamento das pessoas que não querem servir a Deus. Aí nós vamos encontrar isso no Salmo 9, Salmo 10, né, no Salmo 14, nós vamos ver essa questão do relacionamento do homem com Deus, de Deus com os homens, com seus filhos, e em relação às pessoas que não querem servir a Deus. Bom, mas o Salmo 8 só tem 9 versículos, eu vou ler todo o Salmo, e depois nós vamos nos contemplar, nós vamos nos concentrar em 3 aspectos importantes desse Salmo para a nossa comunhão com Deus nesse momento, tá bom? Salmo 8 começa assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste o perfeito louvor, ou em algumas versões diz, suscitaste a força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Aí o versículo 3 ele diz: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, e deste-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os seus pés tudo puseste, ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que percorre os mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Meus amados, Charles Spurgeon disse o seguinte: Deus conhece aquele que conta as estrelas e as chama pelo seu nome, jamais esquecerá cada um dos seus filhos. O Salmo 8 é um resumo. O Salmo 8 é um resumo de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Nós não vamos trabalhar aqui o aspecto criativo de Deus. Existe hoje essa luta tremenda da ciência, tentando provar que Deus não é o Criador e que Ele nem existe. Mas o Salmo 8, ele apresenta a Deus não só como Criador, ele apresenta a Deus como Senhor do universo. Veja, o Salmo começa dizendo: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Davi apresenta a Deus como Criador aqui, o resumo do Gênesis 1 e 2. E ele não questiona a autoridade criativa de Deus, o seu poder criador. Versículo 3, ele diz que quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos. Davi apresenta Deus como Senhor do universo e como autor de toda a criação, de todo o cosmo do universo. Aí, eu tive a curiosidade de ir ao Google, né? Meu buscador é o Google. Embora muita gente hoje pode usar outros buscadores da internet, né? Safari, Opera e tantos outros aí. Então, você escolhe o seu buscador de internet e coloque lá. Coloque primeiro planetas e galáxias.
Então, o meu buscador apareceu lá que existe cerca de 150 a 400 bilhões de estrelas e galáxias. Você imagina quantas estrelas são? Estrelas, na maioria dos estudos, são planetas. Planetas menores, planetas maiores, né? Nós temos aí cerca de 400 bilhões de planetas, né? Cerca de 150 milhões de galáxias. Meus amados, é muita coisa. E Davi diz que quando ele contempla esse céu, quando contempla as estrelas, ele diz: tudo é obra dos teus dedos. Tudo são obras das tuas mãos. Deus é o grande Criador. Davi não questiona isso. No Salmo 8, versículo 2, ele chega a comparar a grandeza de Deus, ou seja, quando a gente olhar para o louvor das crianças, a gente procurar tentar entender um pouquinho da majestosa glória de Deus. Imagine uma criança chorando, né? Quando a criança nasce, a primeira coisa que demonstra que ela está saudável é ela chorar. E como os médicos e os pais ficam felizes quando a criança nasce, ela espontaneamente começa a chorar. Algumas levam tapinha primeiro, né? Já começa apanhando na vida, né? Mas imagina a criança. E a criança, ela é resultado de um processo magnífico. Você coloca lá no seu buscador da internet o ciclo da vida. 400 milhões de espermatozoides começam uma jornada, uma maratona. Poucos centímetros, é verdade, que ele vai percorrer, mas é uma velocidade tremenda em que eles vão percorrer, fazer esse pequeno percurso da ejaculação até o óvulo. 400 milhões. E saiba que não é o primeiro que é o vencedor. O primeiro a chegar, ele se confronta com o óvulo e ele morre. Mas ele abre o caminho para que o último, quem sabe o último, né? Dos 400 milhões, 130 milhões tem a possibilidade de fecundar o óvulo, que depois de fecundado vai se chamar ovo ou zigoto. Agora imagine 400 milhões de espermatozoides fazendo uma corrida, uma jornada, uma maratona para fecundar o óvulo feminino. E você já nasce vencedor, porque foi você que nessa maratona não chegou em primeiro, mas foi quem fecundou o óvulo. Foi você que foi o vencedor que conseguiu penetrar a membrana do óvulo e fecundá-lo. E aí, Davi olha para as crianças, o perfeito louvor. Suscitaste das crianças o perfeito louvor. A criança nasce perfeita, mas ela não tem dente, ela não anda. Os seus olhos mal se abrem e tudo o que ela sabe fazer é chorar. Mas Davi diz que das crianças Deus suscitou o perfeito louvor para confundir os seus inimigos e adversários. Eu quero dizer para vocês, quando eu estava vindo para cá, eu passei numa parte do rio e tinha uma Panapanã. O que é uma Panapanã? É um bando de borboletas bailando na beira do rio.
Imagina a beleza, que coisa linda. Um grupo de borboletas, ou o coletivo de borboletas é Panapanã, tá? Então, aquele grupo de borboletas, aquele bando, aquela nuvem de borboletas, bailando sobre as águas e à beira do rio, para beber a água, para se divertirem, se recrearem ou se acasalarem. Imagina, a natureza revela a bondade, a grandeza, a majestade de Deus. Agora olhe para os seus olhos. Não existe um olho igual ao outro, não existe uma mão igual à outra. Sua digital é única. Essa é a manifestação da glória de Deus, como está escrita no Salmo 19 e no Salmo 8. Quão magnífico é o teu nome em toda a terra. A digital de Deus está escrita em cada flor que desabrocha, no cantar dos pássaros, no murmurar das águas, no chorar de uma criança, na íris dos seus olhos. Deus escreveu a sua digital. Ele é o grande Criador. E ele não faz questão de dizer eu sou o Criador. Nenhum verso da Bíblia Deus argumenta essa questão de levar você a acreditar que Ele é o Criador. Você precisa exercer a fé. Assim como o cientista ateu precisa exercer a fé de que Deus não existe. A fé é, na verdade, o instrumento de Deus para nós, para que a gente acredite no invisível, acredite no impossível. E você é fruto desse milagre. A criança, o nascimento de uma criança é um milagre. Eu sou um milagre, você é um milagre. Ah, mas Renivaldo, eu sou fruto de um estupro, eu sou fruto de uma relação agressiva. Mesmo que tenha sido dentro do casamento, eu nasci de uma relação não amorosa. Não importa. Nada disso importa. Você é um milagre. Aí, eu quero entrar na segunda parte do nossa mensagem, do Salmo, dizendo o seguinte. Davi, ele faz uma grande pergunta. Quando ele observa toda a grandeza e majestade de Deus, seu poder criador, imagine bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas. E diz Isaías capítulo 40, versículo 26, que Deus conhece cada uma das estrelas que Ele criou. Isaías 40, verso 26, diz que Deus chama cada estrela pelo seu próprio nome. Deus deu nome às estrelas e chama cada estrela pelo seu próprio nome. No Salmo 147, versículo 4, diz que Deus conhece cada estrela. Deus chama pelo nome cada estrela. Salmo 147, versículo 4. Ora, esse Deus que conhece cada estrela e que chama cada estrela pelo seu próprio nome, Ele conhece você. Ele sabe quem é você. Ele sabe os problemas que você enfrenta. Ele sabe as dificuldades que você atravessa. Deus não é alheio a tudo que acontece com a sua vida. E se a gente observar o Salmo 1 até o Salmo 7, Davi, ele parece justamente nos convidar para uma análise, para um questionamento pessoal. Esse Deus que se preocupa com tudo no universo, que deu nome às estrelas e que chama cada estrela pelo seu nome, Ele se preocupa com você. E Davi, ele não entende isso. Como é que um Deus tão grandioso se preocupa com uma pessoa como o Renivaldo? E o que ele faz? Aí, ele no Salmo 8, versículo 3,
nessa segunda parte da nossa mensagem, é essa pergunta de Davi. Davi diz assim para Deus: Senhor, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, quem sou eu? Que é o homem? Quem é o homem para que o Senhor se importe com ele? Olha que pergunta, profunda pergunta. Quem é você? Para que esse Deus tão grandioso, majestoso, esplendoroso, possa se preocupar com você. Mas em Isaías capítulo 49, versículo 15, Deus diz assim: pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama? Pode uma mulher se esquecer do filho do seu ventre? E ele mesmo responde a pergunta: ainda que ela viesse a se esquecer do seu filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Olha que a pergunta de Davi, ela tem N possibilidades de resposta. E Davi, o próprio Davi, no Salmo 8, no versículo 3 e 4, ele diz que Deus deu 3 coisas ao ser humano, revelando a importância do ser humano. Embora em Isaías, capítulo 40 até o 45, diga que o ser humano é um vermezinho, é uma gota no fundo de um balde, é um grão de areia numa balança. Esse vermezinho, essa gota d'água, esse pozinho, se eu coloquei aqui a mão no chão, ó, aqui na minha mão tem mais ou menos 50 grãos de areia. Você consegue enxergar algum? Nem eu consigo enxergar. Porque os grãos de areia são muito pequenininhos. São quase que invisíveis. Imagine que Deus diz que eu e você somos um grão de areia numa balança. Um pozinho de areia numa balança. Nós somos uma gotinha no fundo de um balde. Pegue um conta-gotas e pingue uma gota no fundo de um balde de 50 litros. Ou num balde de 10 litros. Você quase não vai perceber essa gota ali. E Deus diz que você é essa gotinha. Deus diz que você é um vermezinho. E vermezinho está no diminutivo, no modo carinhoso de Deus tratar seus filhos. Não temas, ó vermezinho de Jacó, diz Isaías 41. E Davi olha para Deus e vê a grandiosidade de Deus e diz: Senhor, quem é Renivaldo? Quem é Davi? Para que o Senhor tome conhecimento dele ou se preocupe com ele. E Isaías 49, 15, Deus diz: eu jamais me esquecerei de você. Então, nesse segundo momento do Salmo, respondendo essa pergunta, eu quero refletir um pouco com você 3 aspectos da nossa vida para que a gente pare de se preocupar, primeiro, com o preconceito. Preconceito é algo que alguém faz antes de conhecer você. Pré é antes, conceito é definição. Muitas pessoas olham para você e elas desenvolvem o preconceito. Elas analisam você por aquilo que você tem. E hoje nós estamos vivendo na sociedade do preconceito, onde as pessoas estão preocupadas simplesmente com um defeito que você tem. Como aquela professora de matemática que fez a multiplicação do 9. E ela multiplicou 9 vezes 1, 7. 9 vezes 1 igual a 7. E o restante todo ela acertou. 9 vezes 2 igual a 18. 9 vezes 9 igual a 81. 9 vezes 10, 90. Ela acertou todo o restante, mas ela se equivocou na resposta do 9 vezes 1. E aí é interessante que milhões de comentários apareceram na internet
criticando a professora de matemática porque errou 9 vezes 1. Quando ela acertou 9 das 10 operações. Ela acertou 9 vezes 9, que é 81. 9 vezes 8, 72. Ela acertou tudo, mas ela errou o 9 vezes 1. E ninguém se preocupou mais com os acertos que ela teve, só com o 9 vezes 1. Assim são as pessoas com você. Você tem uma característica, você tem, quem sabe, um defeito físico, um defeito emocional. Então as pessoas agora param de olhar para as suas qualidades e se concentram apenas nos seus defeitos. E até você mesmo faz isso. Sabe por quê? Porque o seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo, né, seu colega de escola disse para você que você é assim, que você nunca vai ser uma pessoa de sucesso, que você nunca vai alcançar tal estatura social. Então, dentro desse preconceito, você se diminui. E Davi, ele olha para a grandeza de Deus, olha para tudo que ele fez de errado. Leia o Salmo 1 até o Salmo 7, e você vai ver que Davi, quando ele olha para dentro de si mesmo, ele não vê nada de bom. Diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 19, que Deus criou você perfeito. Você é perfeito. E você é um vencedor desde o momento da concepção, quando o espermatozoide conseguiu fecundar o óvulo e você foi gerado ali. Imagine 9 meses dentro do útero da mulher, você ali se desenvolvendo paulatinamente. E algumas gravidez têm dificuldades, né? O meu primeiro filho, por exemplo, né? Todas as ultrassons, nós fizemos 4 ultrassons. Eu já sabia que era menino, né, que antes mesmo de qualquer ultrassom eu já sabia que era menino. Deus já havia me revelado em sonho que seria menino. Então, mas as ultrassons diziam que ele estava com defeito, que ele estava com problemas, que ele nasceria um menino com dificuldade de saúde e viveria pouco tempo. E eu acredito em milagres, porque o último ultrassom, no dia do nascimento dele, apontava que ele nasceria com problemas na cabeça, teria uma cabeça maior do que o corpo e teria problemas sérios. E quando ele nasceu perfeito, não tinha problema nenhum mais. 1 hora depois da última ultrassom, ele já estava sendo retirado do útero por uma cesariana perfeito, sem nenhum defeito. E para comprovar que ele realmente estava perfeito, 8 dias depois de nascido, ele teve que jejuar mais de 12 horas sem mamar para fazer um eletroencefalograma. A gravidez é um processo doloroso para a mulher. Tem os enjoos matinais no começo da gravidez, tem as dores no final da gravidez para o nascimento da criança. Quem sabe o corte, a cirurgia para a retirada da criança. É um processo doloroso, mas você é um vencedor, você nasceu. Você está vivo, você está crescendo, você está se desenvolvendo e agora você começa a acreditar em frases soltas que as pessoas dizem de você, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. E você começa a acreditar nos apelidos que as pessoas colocam em você. E Davi pergunta: que é o homem para que o Senhor tome conhecimento dele ou se importe com ele? E Deus diz: eu amo você. Jeremias 31, versículo 3. Deus diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu atraio você para mim mesmo. Deus ama você. Então pare de acreditar nesses preconceitos que as pessoas fazem de você.
Davi olha para o céu, olha para as estrelas, olha para a magnitude da criação e ele diz: quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? Para que o Senhor dê importância para mim e se preocupe comigo? E Deus diz: eu amo você. E eu jamais me esqueço de você. Sabe por quê? Isaías 49, versículo 15. Eu jamais esqueço de você porque você está gravado nas palmas das minhas mãos. A digital de Deus está gravada, a nossa digital, o nosso nome está gravado nas palmas das mãos de Deus. Você é obra de um Deus que criou você. Você saiu das mãos de Deus. Você não é obra do acaso. Você não é fruto de uma explosão cósmica do universo. Você não proveio de um animal que cruzou com outro animal e nasceu você. Não! Você é obra das mãos de Deus. Ele diz: você está gravado nas palmas das minhas mãos. E isso Deus fez 2 vezes. Na criação, quando ele sentou no barreiro e modelou você. E na cruz, quando Jesus Cristo foi cravado na cruz, Deus simplesmente escreveu o teu nome nas mãos dele para sempre. Você é importante, meu irmão. Você é importante, minha irmã. Meu amigo, minha amiga. Jamais se diminua. Jamais diminua o seu valor. E de fato, eu e você cometemos muitos erros. Posso dizer que eu não cometo erros? Quem foi que disse? Cometo muitos erros. Às vezes durmo tarde, às vezes me alimento de forma equivocada. Às vezes falo coisas que não deveria falar. Nós erramos o tempo todo. Nós falhamos. Quem sou eu para que Deus se preocupe tanto comigo? Ele disse que me ama. Ele disse que nunca me esquece porque eu estou gravado nas palmas das mãos dele. Agora, quem sou eu agora para me preocupar com o que as pessoas pensam de mim? Não pare de se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você, o que as pessoas estão dizendo de você, os apelidos que eles colocam em você. Esse preconceito. Olhe para Deus. O Salmo 8 é um convite para você. Imagina, quando Simei viu Davi fugindo de Absalão, ele xingou Davi de todo jeito. E agora Davi, ele diz: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a luz e o sol que estabeleceste, quem sou eu? E o próprio Salmo 8 dá uma resposta interessante. Diz: nós somos criados iguais a Deus, né? Semelhantes a Deus. Igual no sentido das características, ter um caráter perfeito, ter simetria perfeita, saúde perfeita. O ser humano saiu das mãos de Deus perfeito. Com duas questões condicionais, é verdade. A nossa imortalidade condicional e a questão da perfeição condicional. Eu permaneceria perfeito, né, sem nenhum defeito físico, se obedecesse a Deus. E permaneceria imortal se obedecesse a Deus. Mas veio a desobediência e veio as imperfeições. Um é mais alto, o outro é mais baixo, um é mais moreno, o outro é mais claro. Então, essas características físicas não são defeitos, né? Mas existem os defeitos físicos, né? Um nasce com paralisia, outro nasce com defeitos neurológicos. Então, essas questões, esses defeitos, surgiram depois do pecado. E mesmo assim, mesmo com todos esses defeitos que nós temos, físicos, mentais e até espirituais, Deus não vê defeito na gente. Diz Números capítulo 23, 22 a 24, na história de Balaão, tentando amaldiçoar o povo de Deus, Deus disse para Balaque, o rei de Moabe, rei dos Moabitas: eu não vejo defeito no meu povo. Eu não vejo pecado em Israel. Então Deus olha para você como uma criação perfeita.
E Isaías capítulo 56 diz que ele deu a você um nome, um melhor do que o nome de filho e filha. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: quão grande é o nosso Deus a ponto de nos chamar de filhos. E João capítulo 1, versículo 12 diz que todo aquele que crê em Deus e crê no sacrifício de Jesus Cristo, que aceita a salvação em Jesus Cristo, é adotado no céu como filho de Deus. Filha de Deus. Você é um filho, você é uma filha. Então pare de acreditar no que as pessoas dizem de você. Porque você vale muito para Deus. Essa gotazinha no fundo do balde, esse vermezinho, esse pozinho na balança, é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. E no livro de Isaías, quando Deus olha para os inimigos maltratando o seu povo, ele diz assim: ai daquele que tocar a menina dos meus olhos. Ai daquele que levar você a ficar doente, a ficar infeliz, porque as pessoas dizem que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Você é a menina dos olhos de Deus. Salmo 8 diz que Deus deu a você glória, honra e poder. Glória. Deus é glorioso, né? A glória aqui não significava pureza, pureza moral, pureza intelectual, pureza espiritual, né? A glória de Deus. Quando o ser humano pecou, diz que ele perdeu a glória de Deus. Então ele viu a sua nudez, ele estava agora despido da glória de Deus, da justiça, da santidade, da pureza. Deus deu ao homem honra. O ser humano, diante do universo, quando Deus criou os animais, ele falou: apareçam os animais, apareça a porção seca, apareça o sol, a lua e as estrelas. Agora, quando foi criar o ser humano, ele foi moldado pelas próprias mãos de Deus. Quem é você? É a pergunta de Davi. Quem sou eu? Quem somos nós para esse Deus tão grandioso nos encher de honra? Nos honrar com uma criação magnífica? Diz o Salmo 139 que de modo assombrosamente maravilhoso nós somos formados no ventre da nossa mãe. Cada osso entretecido de modo misterioso e glorioso. Imagina, você tem muito valor para Deus. Então pare de se desvalorizar. Comece a perceber que você é uma pessoa importante. Que Deus se preocupa com você e Ele quer ver você feliz. O alvo de Deus para nós é uma vida abundante, uma vida feliz. Jesus Cristo disse, João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deus não quer você infeliz, Deus quer, ao contrário, Deus tem prazer na tua felicidade. E é o alvo de Deus para você. Deus criou você para um propósito, glorificar o seu nome e viver feliz. A sua felicidade é a grande alegria do céu. Agora, não existe felicidade na desobediência, né? Eu já expliquei isso. O Salmo 8 é uma questão muito importante para a gente. Quem é você? Então pare de acreditar nesses preconceitos. Saiba que você é filho de Deus, filha de Deus. Se você coloca Deus como seu Deus, como Senhor da sua vida, como Senhor da sua história. Não esqueça do Salmo 1 até o capítulo Salmo 1 até o 7. Por quê? Porque Davi no Salmo 1, ele mostra que o ser humano pode ser feliz se ele buscar a Deus, se ele colocar
se ele priorizar o céu como importante para a sua vida, para o seu percurso, para a sua história. Salmo 2 mostra a loucura do ser humano em buscar a felicidade longe de Deus, separado de Deus. E aí no Salmo 6, Davi apresenta para a gente que esse Deus maravilhoso, que se ira sempre, Ele está preocupado com a nossa salvação. Ele nos oferece a sua graça, a sua misericórdia. Mesmo quando Ele julga as nossas falhas, nossos erros, Ele trabalha com amor e misericórdia para nós. Vai julgar as nossas ações, Salmo 7. E o seu juízo é um juízo de misericórdia, porque Ele convida todos ao arrependimento. Salmo 7, versículo 10 até o 12. Ele convida o ser humano a se arrepender, a mudar os seus caminhos, para que ele não afie a sua espada para puni-los. Deus é um Deus de amor. Ele ama você. E você está gravado nas palmas das mãos de Deus. A pergunta de Davi é: quem é o homem para que o Senhor se preocupe com ele? E nessa terceira parte da minha mensagem eu quero encerrar dizendo o seguinte: você sabe quem você é, porque você é obra das mãos de Deus. Você não nasceu por acaso. Você não é obra do acaso. Não foi um acidente a gravidez da sua mãe. Talvez tenha sido uma gravidez indesejada, vamos colocar assim. Talvez tenha sido uma gravidez indesejada. Mas Deus, que não foi responsável por esse acidente, essa gravidez indesejada, escolheu você para agir em você e dar a você um propósito. Você sabe por que você está aqui, porque você tem um propósito. Deus criou você para um propósito, glorificar o seu nome. Veja que o Salmo 8 ele fala de louvor, de glória. Nós fomos criados, Isaías 43, versículo 7. Isaías 45, verso 18. Deus criou a humanidade, Deus criou o ser humano para habitar na terra e ser feliz. Deus criou você para um propósito. Isaías 43, versículo 7. Deus criou você para um propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todos nós somos chamados por Deus para um propósito. Viver para a glória de Deus. Glorificar a Deus com a nossa vida, com as nossas ações, com os nossos projetos. Viver para a glória de Deus. E você sabe quem você é, porque você sabe também para onde você está indo. O ser humano não está aqui por acaso. Você não está aqui para nascer, crescer, frutificar e morrer. A morte não é o fim. A morte é uma pausa. E quando eu disse que o Salmo 8 é um resumo de Gênesis 1, você sabe quem você é. Então pare de acreditar nessas fofocas, nessas críticas que as pessoas fazem de você. Ela só vê o que você faz de errado. Ela só vê o que você tem, não o que você é. Deus olha para você pelo que você é. E Davi diz: você foi criado um pouco menor do que Deus, cheio de glória, de honra e de poder. Deus deu ao ser humano o poder de administrar toda a criação. Infelizmente, ele passou essa administração para Lúcifer, quando ele pecou. Lúcifer passou a ser o representante do homem na terra. Quando nos concílios do céu, quem aparecia lá não era Adão, era Lúcifer.
Até a cruz, Lúcifer tinha acesso ao céu, Satanás tinha acesso ao céu e ele ficava criticando a gente lá, apontando nossos defeitos. Mas na cruz, Jesus Cristo, ao escrever teu nome nas palmas das mãos dele, com seu próprio sangue, ele purificou você para viver eternamente. Quem é você? Diz a pergunta da vida. Agora cabe a você dar a resposta. Deus sabe quem é você. Ele diz que você é um filho amado dele, que você está nas palmas das mãos dele e que ele tem um destino glorioso para você. Não é a morte, é a vida eterna. Você quer? Você aceita? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado porque em Cristo nós temos a salvação. E nós sabemos quem somos. Somos filhos de um Deus Criador poderoso. Somos obras das Tuas mãos, Senhor. Fomos criados perfeitos. E em Cristo somos perfeitos. O Senhor não vê defeito na gente. Então ajude-nos, ó Deus, a viver de modo perfeito para a glória do Teu nome. Ajude-nos a buscar e a ser felizes nessa terra, adorando e louvando o Teu santo nome. Nós o agradecemos, nós o exaltamos, nós o glorificamos no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Amém.